Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje é domingo, são exatamente 12h09 e bom, o assunto de hoje é um tema aí muito abordado no meio de evolução pessoal, meio acadêmico, no meio de estudos, que é por que estudar é tão difícil e por que manter uma rotina de estudos é tão complicado. Bom, se você tá tentando, seja passar numa prova, melhorar como profissional, passar num concurso, você já se deparou com a seguinte reflexão, que é: eu preciso estudar mais, eu preciso ter uma rotina de estudos para poder alcançar esse objetivo, certo? E você vai lá, monta a rotina, tintim por tintim, bota no Google Agendas, anota no quadro, anota no papel, mas no final você não consegue seguir essa rotina nem por 2 semanas, certo? E isso é um dos motivos que eu vou destrinchar aqui no vídeo sobre por que estudar é tão difícil. Quando a gente é criança, a gente se mantém estudando meio que de forma autoritária. Nossos pais nos colocam no colégio, dizem que a gente precisa passar de ano, não tirar nota vermelha, senão eles vão comer nosso couro e encher a gente de porrada. Você nem precisa pensar no que estudar, porque os seus professores do seu colégio, eles montam um ano letivo inteiro, montam suas provas, montam o cronograma, e a única coisa que você precisa fazer é ir pra aula. Muitas vezes a gente acaba até dormindo na aula do professor. Mas só que aí isso é só no período do ensino fundamental e ensino médio. Você se torna um adulto e percebe, bom, e agora? Você entra na faculdade e o esquema meio que não muda completamente, mas muda completamente. Como assim? Tá maluco? Escuta o que eu vou te dizer. Na faculdade é o primeiro contato que você tem com o estudo ativo ao invés do estudo reativo. O professor te passa o conteúdo reativamente, ou seja, ele tá meio que mastigando ali pra você o conteúdo, mas ele não te passa por completo. Ele espera que você tenha um estudo ativo de ir procurar as peças que faltam desse quebra-cabeça desse conteúdo que ele lhe passou. E aí é seu dever manter a sua própria rotina de estudos atualizadas para você passar de ano. É diferente de quando a gente está ali no ensino médio, onde o professor ele mantém o estudo reativo a todo tempo, te instigando a continuar ali na aula, né? Isso não acontece no ensino superior, e eu acredito que é o primeiro baque que todo mundo tem dentro assim do meio acadêmico, do perceber que as coisas não estão mais tão fáceis assim. Mas estava gravando? Tava. Não parou de gravar. Não parou de gravar. Perfeito. Mas eu acredito que esse baque, ele é até tranquilo perto dos outros baques que nós temos durante a nossa vida. A partir desse momento, só piora. Quando você entra no ambiente profissional. E ali, acabou o estudo reativo. Só existe estudo ativo. É você indo atrás do que você precisa para poder suprir uma demanda que o mercado de trabalho quer que você supra. Na verdade, que está pagando alguém para suprir. Seja passando no concurso, seja entrando no mercado de trabalho privado, seja qualquer outra coisa que você deseja fazer. Por que estudar é tão difícil na realidade? Se manter ali com a mente 100% focada em um determinado assunto por algumas horas, e o X da questão de por que você não consegue manter uma rotina de estudos é porque você não consegue estudar de fato. Não que você estude de uma maneira errada, só não é uma maneira, na minha visão, eficiente, porque se você estuda apenas um dia e no outro dia não consegue manter aquele mesmo ímpeto para estudar, a culpa não está em você, a culpa está no método. Estudar é tão difícil porque envolve uma concentração extrema num assunto determinado por você ou por outra pessoa, aonde você tem que pensar como você vai ligar os pontos de um determinado assunto. Por exemplo, eu estou lendo esse livro e cada capítulo ele tem um assunto diferente, que se interligam de certa forma. Só que os assuntos eles não se interligam por si só e não há uma explicação de por que eles se interligam. Eles só se interligam porque é assim que o conhecimento funciona. Ele vai se interligando de determinadas maneiras. É o seu papel entender como esses pontos se interligam. Esse livro em questão, Entendendo Algoritmos, ele traz o que a gente chama de eficiência dos algoritmos, né? A notação Big O, o tempo que o algoritmo, na verdade não seria o tempo, mas seria o número de operações que o algoritmo precisa para poder finalizar uma tarefa, mas ele traz outros conceitos que também estão interligados com algoritmos. Por exemplo, árvore binária, logaritmos, outros conhecimentos prévios que você talvez até não tenha ao ler o livro, mas que você é seu dever
e buscar esses conhecimentos para que todo o conteúdo que o livro quer te passar seja interligado. Então, o principal ponto na minha visão é: você estuda de uma maneira onde você não interliga cada assunto um ao outro. Você estuda de maneira isolada. E isso prejudica a forma que você obtém o conhecimento. E manter uma rotina de estudos nada mais é do que conseguir visualizar seu progresso semana por semana. A preguiça, ela só vem porque você não vê progresso naquilo que você está fazendo. Você foi acostumado a estudar de uma maneira reativa e isso não é sua culpa. Você estuda 3 dias, se entope de conteúdo, fica massivo e na hora que você percebe, você não está lembrando de nada que estudou. Mas calma, eu não vim aqui só de tacar pedra, certo? Eu também vou te mostrar a maneira que eu estou me organizando e a maneira com que eu estou estudando e interligando esses pontos em abertos que, no meu caso, esse livro tá deixando e eu tô percebendo e revisando e estudando e tudo mais. Então vamos lá pro PC, que eu vou te mostrar uma ferramenta muito poderosa chamada Obsidian. Bom, pessoal, provavelmente enquanto eu estava explicando e falando a forma que eu acho correta de estudar e que funcionou para mim, você deve ter se deparado com a seguinte dúvida: como assim interligar conhecimentos? Como assim fazer conexões entre assuntos variados, mas que têm pontos em comum ou são assuntos correlacionados? O princípio parte desse carinha bem aqui, ó, esse sociólogo alemão chamado Niklas Luhmann, certo? Eu posso ter errado a pronúncia, mas esse cara que foi o inventor dessa metodologia aqui, esse nome alemão que esse daqui eu não vou me atrever a falar, mas que a tradução seria caixa de notas ou fichário, certo? Ele é um método de gestão de conhecimento e organização de notas. Mas se você quiser saber mais sobre esse método, pesquisem aqui esse nome aqui, o Zeitgeist, tá ligado? É só botar método desse carinha aqui, do Niklas Luhmann, que vai aparecer. Mas eu não vou me atentar aqui muito ao método, mas sim ao aplicativo que traduziu esse método para uma forma de bloco de notas, fichário, certo? Que é o Obsidian. O Obsidian, ele traz esse método de organização em forma de aplicativo e faz com que seja mais fácil aplicar esse método de organização de caixas de notas, porque perceba, né, que o pesquisador ele utilizava de fato papel e colocava esses papéis organizados em caixas, tá vendo? E cada papel tinha um identificador que, por exemplo, determinado assunto, um assunto de algoritmos, por exemplo, ele deixava lá uma nota escrito: tal assunto da página 7 da caixinha de estrutura de dados complementa esse assunto aqui, ou tem a ver com esse assunto aqui. O que o Obsidian faz é trazer isso de uma maneira tecnológica que nos ajuda muito na nossa forma de organização. Basicamente, ele traz o conceito da caixa de notas, só que utilizando grafos. Cada nó desse grafo é um conhecimento e eles são conectados através dessas arestas. E cara, de fato, depois que eu comecei a usar o Obsidian, eu ainda tô testando ele faz uma semana, 2 semanas que eu tô testando o Obsidian. Não tem tantas anotações ainda, porque eu tento colocar aqui só as anotações que eu considero de fato importantes. Mas esse método de ligação, ele facilitou muito como eu enxergo o meu progresso agora nos estudos. E pode perceber que tem vários assuntos diferentes aqui, né? Eu tava estudando bastante sobre análise de dados e me deparei com o termo KPIs de varejo, certo? Percebo tanto de nó que se originou só desse assunto aqui de KPIs de varejo. A mesma coisa aqui sobre o livro que eu tô lendo sobre algoritmos. Consegui aqui, ó, ligar notação Big U, algoritmos, pesquisa binária, logaritmo. Eu vou entrar aqui no nó de fundamentos de análise de dados, que era o que eu tava aprendendo. Fundamentos e análise de dados. Esse nó, eu deixei ele apenas para armazenar todas as etapas dos fundamentos de análise de dados. Que a primeira etapa, coleta de dados, segunda, limpeza e assim por diante. Mas o mais importante é que, por exemplo, eu posso vir aqui e clicar e ir já direto no que se trata a coleta de dados. Falta preencher, mas conforme eu for preenchendo assuntos da coleta de dados, assuntos relacionados à coleta de dados ou sobre a coleta de dados, eu vou poder fazer correlações. Isso daqui é
para mim, o ápice da organização e como ver o seu progresso de forma clara sobre todos os âmbitos da sua vida que você estuda. Tá, beleza, eu entendi a ferramenta, entendi o conceito, achei interessante, mas como eu utilizo esse conceito da melhor forma? Eu gosto e acho mais interessante partir de um termo abrangente, assim como eu utilizei aqui nos KPIs de varejo e nos fundamentos de análise de dados, linkando com termos ou subtópicos ou subassuntos dessa área relacionada. Por exemplo, aqui no KPI de varejo, onde eu estava entendendo sobre os principais indicadores que um analista de dados que trabalha com varejo precisa saber. É uma área que eu me interessei e estava estudando. Aqui eu jogo conceito e conforme vai aparecendo subtópicos e subconceitos, eu vou criando novos nós. E esses nós vão criando novos nós e assim por diante. Mas como funciona? Vou criar aqui uma nova nota para a gente criar juntos um determinado assunto. Como estudar de maneira eficiente. Criamos uma nota. Nisso, eu colocaria um subtópico dizendo: para estudar de maneira eficiente é necessário se manter organizado. E para isso, eu utilizo o Obsidian. E aí, como eu faço para que o Obsidian seja um novo nó nesse como estudar de maneira eficiente, nessa nota de como estudar de maneira eficiente? Eu uso colchetes e fecho o termo Obsidian com 2 colchetes. Vamos achar aqui como estudar de maneira eficiente. Quando está azul, quer dizer que eu já criei essa nota. Quando está vermelho, essa nota ainda não foi criada, ou seja, eu posso até mesmo lembrar de notas em que eu pensei e preciso estudar esse assunto, mas ainda não criei a nota, certo? Caso eu venha aqui e clique, eu já vou ter criado essa nota e vou poder falar: o Obsidian é uma plataforma organização baseada no método, e colocar aqui, nome do método. Só que aí esse método também existe uma explicação baseada nesse método aqui. E aí eu vou aqui e crio mais um nó para poder falar sobre essa explicação. E assim eu vou organizando e criando minha árvore de conhecimento, e com isso eu posso saber o que eu estudei, o que eu já anotei e o que eu pensei em anotar, mas não anotei. Ou seja, eu nunca perco um conhecimento que eu obtive e não perco também pensamentos derivados desse conhecimento que eu pude obter. Pois é, pessoal, é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu espero que em 2026 seus estudos sejam muito proveitosos ao utilizar o Obsidian e utilizar o método de caixa de notas, e que vocês alcancem os objetivos que vocês colocaram para esse início de 2026, para esse ano de 2026. Bom, deixa um comentário aí sobre o que você achou sobre o Obsidian, se você já conhecia, se você não conhecia, se você achou bom, achou ruim. Não se esquece de deixar um like e se inscrever no canal. Até a próxima, pessoal. Falou!